Recording in progress. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jatanatsu. Estamos com mais uma aula aqui no nosso curso de Meio Ambiente e Geografia. Hoje vamos estar com a última aula sobre a área de reserva legal. Para vocês que não sabem, a área de reserva legal é um projeto, um programa governamental de preservação do meio ambiente. Vamos aqui, nesta aula, entender algumas situações específicas da área de reserva legal. Então, vem comigo. A área de reserva ambiental ela é uma lei do 12.651, do ano de 2012. De acordo com esta lei, todo imóvel rural deve manter uma área com cobertura vegetal nativa, a título de reserva legal. Uma área de vegetação nativa é aquela vegetação que já existia naquele local antes de você chegar. Claro que os modos da agricultura têm, a tecnologia tem avançado e hoje é possível produzir muito em menos espaço. Só que nós estamos falando de um país, né, aqui como o Brasil, o país com mais terra agricultável do mundo. E nós temos hectares e mais hectares aí no interior do Brasil de plantações de vários commodities. E daí é necessário reservar uma área, uma porcentagem que nós vamos ver mais para frente de área de reserva legal, para compensar o que está sendo desmatado, para compensar todo o impacto ambiental que está acontecendo naquela área. Então, o que seria uma área de reserva legal? Que a abreviação é ARL. Vocês sabem? Então, nós vamos falar aqui o que seria. Trata-se de uma área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural. Aqui nós temos o exemplo, a imagem talvez não esteja tão boa, mas nós temos o exemplo aqui de áreas, é, de áreas de reserva legal, propriedades rurais, a casinha, né, aqui a plantação, reserva dessas áreas de propriedades rurais. Uma curiosidade é que em alguns estados e algumas cidades não existe cerca para delimitar o território e a propriedade privada, tanto quanto em outros estados. Por exemplo, eu estive no norte do Paraná, lá também é uma área onde tem a agricultura comercial muito forte, e eu percebi que em muitos lugares não existe tanta cerca como em alguns lugares do Nordeste, tá? Você consegue entrar na propriedade privada, numa propriedade rural, sem ter, passar por arame, etc. Mas, enfim, existem propriedades rurais e essa área de reserva legal, ela tem que estar dentro dessas propriedades rurais. Com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, né? É uma tentativa de mitigar todo esse impacto ambiental, tá? E o mínimo de reserva de porcentagem por propriedade rural que se deve reservar é de 20%. Tá? Um exemplo, você tem, no Nordeste a gente vai chamar de 100 tarefas, então vai ter que reservar dentro dessa propriedade de 100 tarefas, 20%, ou seja, vai ficar com quantas tarefas? 20 tarefas só de área de mata nativa, tá? Se for em hectares, né, em 100 hectares, vai ficar 20 hectares de mata nativa para compensar todo esse impacto ambiental. Então, isso seria a área de reserva legal. Para auxiliar também na conservação e reabilitação do processo ecológico, né? Processo ecológico, existe todo um ecossistema, existe toda uma vida nessas áreas aí, tá bom? Para ser preservado. Promove a conservação da biodiversidade
bem como um abrigo e a proteção de fauna silvestre e a flora nativa, né? Quanto mais você desmata, mais está ameaçando a vida de alguns animais silvestres que vivem naquele ambiente. É por isso que muitas vezes, quando você está andando pelas algumas rodovias do Brasil, você vê alguns animais silvestres atravessando a, as rodovias. Isso acontece muito no Mato Grosso, né? Tamanduá, etc. Atravessando, tá? E existem alguns projetos, como por exemplo de corredores ecológicos, né, para mitigar essa questão do desmatamento, enfim. Agora vamos falar sobre a dimensão mínima da área de reserva legal no estado da Amazônia. O imóvel nós temos 80% da área do imóvel, área de reserva legal, 80%, tá? Imóveis que realizam desmatamento na Amazônia entre 1989 e 1996 obedecem o percentual mínimo de 50% da reserva legal a vigor da época. Estão desobrigadas de repor suas áreas ao percentual de 80%, ou seja, durante o período foi 50%, agora nós temos até 80% porque é uma área muito acessível, tá? É uma área muito acessível, a área amazônica é muito acessível, onde nós temos a floresta, que muitos, de forma errada, dizem que é o pulmão do mundo, né? O pulmão não é a Amazônia, são as algas marinhas. Mas é claro que a Amazônia. Oi, Douglinha, salve, obrigado aí por estar participando da live. É claro que a Amazônia ela é fundamental para o clima no mundo, tá? A maior floresta tropical equatorial do mundo, ela também é importante para o clima no mundo, mas isso não quer dizer que é o pulmão do mundo, tá? No caso da Amazônia Legal, em áreas de floresta, o poder público estadual, ouvido o Conselho Estadual do Meio Ambiente, poderá reduzir a reserva legal para até 50% para fins de regularização dos seguintes casos. Quais são os casos que pode reduzir, né? Se o caso é de 80% a partir do ano de 1996, tá? Pode reduzir para 50 em alguns casos. Nós vamos entender agora quais são esses casos para você desmatar para algum tipo de produção na Amazônia Legal. Quando eu falo de Amazônia Legal, acho que vocês já sabem, né? Mas eu vou explicar aqui. A Amazônia ela é dividida em duas: a Amazônia continental e a Amazônia Legal. A Amazônia Legal é o território da floresta amazônica dentro do Brasil, tá? Aí nós chamamos de Amazônia Legal, Amazônia Nacional. Por isso que nós temos tudo isso. Não é verdade, Douglas? Então, quais são os casos que pode reduzir de 80% para 50%? Vamos olhar? Primeiro, quando o Estado tiver zoneamento ecológico econômico aprovado e mais de 65% do seu território ocupado por unidades de conservação da natureza de domínio público, devidamente regularizadas por terras indígenas homologadas. O que quer dizer isso? Tem que garantir o direito dos indígenas, né? Nós temos que. Há muitos dizem que ainda existe tribos indígenas dentro da imensidão da floresta amazônica que não teve contato com o homem, né? Isso aí é uma fala que algumas pessoas têm. Mas, de fato, se está naquele território, tem que garantir o direito dos indígenas, dos povos indígenas. Inclusive, está aí para ter uma mudança na questão do feriado, em vez de colocar dia do índio, vai ser agora dia do indígena, tá? Porque o nome índio é um nome que tem referência com a Índia, um país lá da Ásia, tá? E são povos nativos. Quero agradecer a todos que estão acompanhando essa live e também esse vídeo em breve vai estar no meu canal do YouTube, no canal Professor J. Nadson. Se inscreva, que estou com a meta de chegar até 300 inscritos. Obrigado, tá? Vamos lá. Então, esse zoneamento ecológico econômico tem que ser aprovado, né? Tem que ter conselhos, enfim, para estar fiscalizando tudo isso, né? Os grupos sociais que estão dentro da mata amazônica, da floresta amazônica, elas têm o poder também
através de projetos, aprovar a questão de chegar até 50%, mas tem que ter 65% do seu território ocupado por unidades de conservação da natureza de domínio público. O que seria essa unidade de conservação? É uma unidade reservada propriamente para que você não... Algumas coisas não podem ser feitas ali, né? E aí, mais outra situação. Quando o município tiver mais de 50% da área ocupada por unidade de conservação da natureza e de domínio público e por terras indígenas homologadas. Tem até o Estado, 65%, né? Todo o Estado da Amazônia. Nós sabemos que a Amazônia Legal, ela não está só no Estado da Amazônia, nós temos praticamente todos os estados do Norte e alguns estados do Centro-Oeste que estão dentro desse zoneamento da Amazônia Legal. Então, quando se fala no estado, pode ser qualquer um desses estados. Quando se fala em município, nós podemos colocar aí 50%, tá? O território da Amazônia Legal. Como que é esse território da Amazônia Legal? E nós já falamos, agora você vê aí na figura, nesse mapa, fonte BGE 2012. Como eu falei, né, nós estamos aqui o Acre, Amazônia, Roraima, Amapá, Pará, Tocantins, tá? Tocantins, Maranhão, Roraima, não sei se falei Roraima já, representando os estados do norte dentro da Amazônia Legal. Mas nós temos o Mato Grosso, que está no centro-oeste também, que está dentro da Amazônia Legal. É, é... Então, esse aí é o mapa para você ver a região. Tudo bem? Vamos avançar. Obrigado a todos que estão aí clicando, né, participando desse mini curso. Inclusive, essa aqui é a 15ª aula. Em 2 anos eu consegui gravar agora a 15ª aula sobre meio ambiente. Eu acho que esse é um tema relevante para todos nós, tá? A dimensão mínima, eu falei agora da dimensão mínima do domínio amazônico, né, que é 80%, só que pode chegar a 50%, dependendo de algumas situações, como eu expliquei para vocês. Oi, Gustavo, seja bem-vindo, Gustavo. Como eu expliquei para vocês, mas agora eu vou falar do Cerrado. Cerrado, nós temos o mínimo 35% da área do imóvel para estar reservada na área de reserva legal, né? 35%. Ou seja, se você tem 100 tarefas ou 100 hectares, você tem que reservar 35 hectares desses 100 com a mata nativa para não ser mexido ali, tá? E então, sobre a questão do rio, como a gente estava falando da Amazônia, né? O maior rio é conhecido como a bacia hidrográfica, tá? Bacia hidrográfica que vai além do rio, que vai todos os afluentes e zona de drenagem da água, é considerado o Rio Amazônia, tá? Considerando a sua bacia hidrográfica, tá? Obrigado, Bires. Obrigado pela interação. Obrigado, Douglinhas. Obrigado pela interação. Então, no Cerrado são 35%. Quero chamar a atenção para a questão do Cerrado, que o Cerrado nós temos o bioma brasileiro mais ameaçado, junto com a Mata Atlântica, tá? São os biomas mais ameaçados e, inclusive, essas leis elas existem para a manutenção e garantir o equilíbrio entre a produção e a existência de todo esse ecossistema, de toda essa floresta, que é muito importante para o Brasil. O Cerrado também é conhecido como a savana brasileira, tá? O imóvel da área de Campos Gerais. Campos são áreas que não têm vegetações altas, tá? Também estou com saudade aí, mas aí eu tenho as redes sociais que vocês estão acompanhando, tá? Então, as áreas de campo são áreas onde não temos vegetações nem de porte médio, nem de porte alto. São áreas de campos, como o próprio nome diz, né? Ligue campo a campo de futebol, por exemplo, campo de futebol, por exemplo. Nós temos os campos
né, os campos gaúchos, nós temos os campos lá no sul, no norte do Brasil, lá na região de Roraima, nós temos essas regiões de vegetação baixa, né, que predomina as gramíneas, né, as gramas, os pastos. Então, nas áreas de campos, nós temos no 20% da área que pode ser reservada. Você vai fazer alguma plantação, vai fazer algum tipo de atividade econômica naquela região, você tem que deixar reservada de Mata Atlântica 20%, tá? 20 de 100 é 20, tá? De 1.000 é 20 também, por exemplo, de 100 se separa 20, de 1.000 se separa 200, tudo bem? E as demais áreas do Brasil, né, que não foi falado aqui, ficou faltando, nós temos vários biomas, 20%. Esse é o mínimo de reserva, de área de reserva legal, tá? É o mínimo. Aonde, se eu fizer essa pergunta para você, claro que depois dessa aula, futuramente vai ter um simulado. Esse simulado pode te ajudar em provas de concurso, prova de Enem, tá? Desse assunto. E se nesse simulado tiver alguma pergunta relacionada à área que mais tem reserva, que necessita deixar uma maior parte de reserva, de área de reserva legal, seria o bioma amazônico, a floresta amazônica. Tudo bem? Vamos lá, minha gente. Então, aqui nós temos essas áreas, tá? Essas áreas que são área de preservação permanente, pode contar como reserva legal? É uma pergunta. E aí, uma área de preservação permanente pode contar como área de reserva legal? Nós temos algumas imagens aqui no slide que vamos dizer que são áreas, por exemplo, aqui é uma floresta, tá? Você vê que aqui é uma plantação de eucalipto. Em vários lugares do Brasil você vai ter esse tipo de plantação eucalipto para produção de folha e tudo mais. E aqui nós temos uma área de plantação de leguminosas e tudo mais. Bem desmatado, por sinal. Aí tem a pergunta: a área de preservação permanente, ela pode conter como reserva legal? Sim. A resposta é sim. A área de preservação permanente pode conter como um reserva legal. Sim. Será admitido o computado das áreas de preservação permanente no círculo percentual da reserva legal imóvel, desde que aí existam as condições. Vamos olhar aqui as condições. Desde que o benefício previsto não implique a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo. Então, não é uma questão de... Essas leis existem para compensar e garantir um equilíbrio entre o meio ambiente. Então, o benefício ele não pode ser demasiadamente, totalmente, para aquele grande fazendeiro que vai investir naquela área. Tem que haver uma troca de favores, tudo bem? Essas trocas de favores não é só na área de floresta, você consegue ter troca de favores também vocês conseguem ter troca de favores também no ambiente empresarial, né? Quando você tem alguma política ambiental, por exemplo, tem produtos que diz assim, por exemplo, shampoo não testado em animal. Porque as empresas se preocupam em mostrar que está tendo alguma forma de compensação ambiental. Por quê? É uma forma de elas mesmas se beneficiarem, como também beneficiar o meio ambiente. Tá? É necessário haver essa situação. Muito bem. E também a outra, para você considerar uma área de reserva de preservação permanente ou reserva legal, você tem que ver também. A exceção é feita em área de floresta na Amazônia Legal, quando as áreas de preservação permanente conservadas ou em processo de recuperação, somadas às demais florestas e outras formas de vegetação nativas existentes, ultrapassam 80% da área do imóvel. Ou seja, a exceção é bem na floresta amazônica, né? E realmente nós temos, eu sei que muitos falam da riqueza mineral, da riqueza que existe lá, mas temos que administrar a nossa
nossa floresta com sabedoria, né? Com sabedoria em relação a tudo isso. O proprietário ou possuidor tenha requerido a inclusão do imóvel no Cadastro Ambiental Rural, o CAR, né? Recentemente, muitas terras estavam sem ter o seu cadastro. E é importante haver esse cadastro rural como uma forma de controle governamental dessas áreas. Tudo bem, Douglas? Vamos continuar. É permitida a exploração econômica na reserva legal? É permitido? Com base em tudo que eu já expliquei. Obrigado aí pela curtida, Douglas. Estou gostando, viu, dessa interação. É permitido? É permitido a exploração econômica na reserva legal? O que é que vocês acham? Sim. A Lei 12.651 de 2012 prevê a possibilidade do seu manejo sustentável nas seguintes situações e oportunidades. A palavra sustentabilidade nunca foi tão presente. Como você vê essa imagem aqui, é uma imagem de essa área aqui, como você vê, é uma área, eu estou aqui deduzindo, tá? Não tem legenda, a gente não sabe onde que é esse lugar, mas você percebe que é uma área mais baixa, parecendo uma área por onde passa algum riacho, alguma nascente, e é proibidíssimo também se tirar as matas ciliares, as matas que estão próximas aos rios. Mas é possível sim, mas quais são as condições para o manejo sustentável? Vamos olhar aqui? Manejo sustentável. Primeiro, é livre a coleta de produtos florestais não madeireiros, tais como frutos, cipós, folhas e sementes, devendo se observar. O que quer dizer isso? É proibido derrubar árvores. É proibido você tirar aquela árvore de uma reserva legal. Mas, como toda a natureza, ela dá os seus frutos, você pode, de forma sustentável, por exemplo, você tem dependendo do lugar, você vai ter, vamos falar aqui, pupuaçu. Você vai tirar o pupuaçu que está bom, que está maduro, né? Você vai em outra região, você vai tirar o genipapo, que muita gente não sabe o que é. Você vai tirar quando tiver bom. Você não pode tirar aquilo que não está no seu estado normal, tá? Folhas, tudo de uma forma sustentável para deixar tudo em equilíbrio, né? Porque lá é um lugar onde abriga vidas e não só o ser humano vai saborear as belezas que tem de comer e outras coisas que precisa, por exemplo, cipó é muito usado no artesanato, né? Sementes também, enfim, os pássaros e outros animais também vão se alimentar do que está ali. Então, é permitido sim a exploração econômica na reserva legal, só que de forma sustentável e é proibido derrubar madeiras, né? Produtos florestais madeireiros. O período de coletas, volumes fixados em regulamentos específicos quando houver, né? Ou seja, tem que seguir o tempo da natureza. Eu não posso tirar algum fruto se esse fruto não está maduro. Eu não posso tirar um cipó se aquela área de cipó está em desequilíbrio. A gente tem que ter essa percepção ambiental ao explorar uma área de reserva legal. A época de manutenção dos frutos e sementes tem que estar olhando, né? Segundo. Terceiro, técnicas que não coloquem em risco a sobrevivência de indivíduos e da espécie coletada no caso da coleta de flores, folhas, cascas, óleos, resinas, cipós, bambus e raízes. O artigo 21 diz sobre isso. Então, essas técnicas, por exemplo, você não vai usar o correntão para sair tirando, né? Geralmente é importante você extrair tirar, né, esses produtos manualmente, com sua mão. Você vai lá com sua mão e tira. Ou então, nada que venha causar estrago nesse ambiente. Tudo bem? E por último, nós temos aqui no parágrafo 2
O manejo sustentável para exploração florestal eventual, sem propósito comercial, para consumo no próprio imóvel, independente de autorização dos órgãos competentes, devendo apenas ser declarados previamente ao órgão ambiental a motivação da exploração e o volume a ser explorado. A exploração anual ficando limitada a 20 metros cúbicos. Então, tudo tem que ser controlado dentro de uma área de reserva legal, né? É importante esse projeto aí, essa medida governamental que exista aí pelo Brasil afora. E eu queria saber se você que está acompanhando, gente, eu estou gravando esse vídeo, você que está assistindo, eu estou gravando paralelamente o vídeo, uma live no TikTok, o pessoal tem aqui participado, o Douglas, eu estou agradecendo muito, está ajudando demais na live, curtindo, enfim, eu gostaria de saber se vocês conhecem, já presenciaram alguma área de reserva legal, tá? E outra, se não, não tem problema. Vamos dar prosseguimentos. Olha a floresta linda aqui no fundo. Muito bem. O terceiro, o manejo florestal sustentável da vegetação da reserva legal com propósito comercial depende da autorização do órgão competente e deverá atender às seguintes diretrizes e orientações. Tudo é com permissão. Você não pode chegar achando que é dono do mundo e vai fazendo qualquer coisa dentro de uma reserva ambiental, de uma área de reserva legal, tá? Então, essas condições foram não descaracterizar a cobertura vegetal, não prejudicar a conservação da vegetação nativa da área. O que é descaracterizar a cobertura vegetal? Você chegar num lugar e causar muito impacto, né? Ah, vamos desmatar isso aqui, vamos fazer uma plantação de algodão. Você está tirando a vegetação nativa dali para mudar. Então, você está mudando a fisionomia daquela área. Então, isso não é permitido, inclusive é crime ambiental, tá? Assegurar a manutenção da diversidade das espécies, né? Tem que assegurar, eu estou fazendo isso, mas é com cuidado, tá? Isso tem que ser assegurado, tá? Conduzir o manejo de espécies exóticas, como a adoção de medidas que favoreçam a regeneração da espécie nativa, tudo é com equilíbrio, você não pode fazer alguma coisa, é como se você estivesse dentro de sua casa, você vai tirar alguma. Se você, é claro que essa comparação é tosca, né? Mas vamos tentar trazer para o ambiente de dentro de casa. Se você limpou, se você sujou, você vai limpar. Se você tirou alguma coisa, você vai repor. E mais ou menos dessa forma, tem que ter esse cuidado aí, tá? Sua exploração depende de licenciamento pelo órgão competente CISNAMA, mediante aprovação prévia do Plano de Manejo Florestal Sustentável, PMFS, que contemple técnicas de condução, exploração, reposição florestal, manejo compatíveis com os variados ecossistemas a serem formados pela cobertura arbórea, né? Tem que manter. Imagina a floresta como sua casa, né? Você não vai querer desordem na floresta. Professor, mas não é uma floresta, é uma área. Claro que é uma floresta, sim, tá? É a área de preservação, área de reserva legal. Você está mantendo aquela área nativa, então, ali, né? Nós podemos dizer que é fragmentos da floresta, se não tiver um corredor. Mas a ideia é que haja esse corredor. Por exemplo, eu tenho uma propriedade e a área que eu reservei está ao norte da minha propriedade. O meu vizinho também tem propriedade. O ideal não é que ele faça ao sul da sua propriedade a área de reserva legal, é que também faça ao norte, para que se encontre essas árvores, esses estratos arbóreos entre eles, tá? Regularização da reserva legal. Nós temos aqui esse esquema, situação da reserva legal no dia 22/7/2008, tá? Aqui nós temos o imóvel com área menor que 4 módulos fiscais, também o imóvel com área maior que 4 módulos fiscais, tá, ó, legal, tá? A área de reserva legal atende às dimensões mínimas exigidas, né? Também tem que ser, mas se não atende, isso aí já é uma área que nós podemos dizer como crime ambiental, tá? No caso do desmatamento ilegal, em 2008, deverão ocorrer as seguintes ações. Se acontecer um desmatamento... Obrigado, Douglas. Deus abençoe. Obrigado, hein?
Se eu tenho a mata, eu vou desmatar ela, o que vai acontecer? Primeiro ponto, vai ser interrompidas as atividades nesta área. Não importa, mas está gerando emprego, muitas pessoas estão tendo que comer, não importa. Se não está fazendo sua parte quanto à área de reserva legal, então o poder público vai interromper aquela área para que possa estar dando início à recomposição da reserva legal de até 2 anos. O cara pode ficar sem mexer nessa área por um deslize e não estar atento às leis ambientais, ele pode ficar sem mexer naquela área e pode ser uma área grande, né? Uma área enorme, durante 2 anos, tá? Porque vai entrar em processo de uma recomposição da área de reserva legal. Atende a orientações do prazo a estabelecer também, tá? Então, essa regularização da reserva legal, para saber uma propriedade precisa se regularizar na área legal, né? Dois aspectos principais precisam ser considerados: a situação da área reserva legal em 2008 e o tamanho da propriedade em módulos fiscais. Tem que saber o seu tamanho, por isso que existe o cadastro rural, né? O CAR. É importante você ter esse cadastro, porque você vai ter oficialmente o tamanho dessa propriedade rural que você tem naquele lugar, e a partir disso você vai saber o quanto por cento você tem que deixar de área de reserva legal. Tudo bem? E todo bioma é importante. Alternativa para a regularização da área de reserva legal. Olha só. Dentro dessas alternativas, nós temos o proprietário ou possuidor do imóvel rural, que detém aí em 22 de junho de 2008, área de reserva legal, porque a gente coloca o ano, porque as leis elas podem ter emendas, elas podem ter mudando alguma coisa, então, como referência em 2008, a extensão inferior ao estabelecido poderá regularizar a sua situação, independentemente da adesão da prática para a regularização ambiental. Outra situação importante, para isso, poderá lançar a mão das seguintes alternativas isoladas ou conjuntamente: compensar a reserva legal, que é você colocar novamente a reserva legal lá, repor a reserva legal por meio de plantio de mudas, por meio de semeadura direta, ou ainda permitir a regeneração natural da vegetação, quando possível. O que seria o plantio de mudas? Você usa existe uma diferença entre florestar e reflorestar. Florestar, você pode colocar qualquer tipo de planta, de muda ali, até exótica, ou seja, que não é nativa daquele lugar. E reflorestar é você procurar tipo de plantas que são daquela área, daquele bioma que está ali. Tudo bem? Então, isso é você colocar o tipo de muda. E o que seria o plantio direto? Você não desmata. Está lá aquela mata ali, você vai plantar sem desmatar aquela área. Tá? Existe esse plantio direto, que também é muito praticado em florestas, em área de floresta. E também existe ainda a regeneração natural da vegetação. Aí você chegar assim, ó, vamos ficar sem mexer aqui durante alguns anos, vamos ver o que vai acontecer com essa vegetação. E aí ela vai se reerguer naturalmente, porque a floresta ela tem vida própria. Inclusive, muitos engenheiros ambientais, muitas pessoas que trabalham na área ambiental dizem que o melhor remédio para uma área degradada é você deixar ela quieta, que aos poucos ela vai se recuperar. Um bom exemplo para isso, imagine que seu corpo, sua pele, seja alguma floresta. E você tem alguma ferida nessa pele, aqui nessa pele, você tem uma ferida. O que vai acontecer? Se você ficar tocando, mexendo toda hora, pode piorar a situação, pode criar uma bicheira ainda maior e demorar a sarar. Mas se você deixar quieto lá, o seu corpo vai regenerar essa ferida. Mesma coisa com a floresta. Se você deixar quieto lá, vai regenerar aquela área. Tudo bem? Em alguns casos extremos, é necessária a intervenção tecnológica e humana, né? Em alguns casos extremos, como recuperação de solos através da agrofloresta, que tem alguma aula, uma dessas aulas aqui do curso de Biogeografia de Meio Ambiente, que vocês vão ver o que é uma agrofloresta, agricultura sintrópica, tudo mais. Muito bem, alternativas para a regularização da reserva ambiental, ainda nós vamos continuar. Olha que imagem muito linda. Primeiro,
A recomposição poderá ser realizada mediante o plantio intercalado a espécies nativas com exóticas ou frutíferas em sistemas agroflorestal. O sistema agroflorestal, o nome agro quer dizer produção de algo que você pode comer, e a floresta. Então, há essa mistura aí de você estar trazendo espécies nativas e espécies exóticas, espécies que se adaptam muito bem e produzem frutos. Isso seria a agrofloresta. Existe também, além dessas madeiras, dessas árvores, você pode também estar plantando nos corredores, né? Nos corredores, algum tipo de grão, algum tipo de algo que possa servir como um feijão. Você pode também algum tipo de raiz, né? A macaxeira, a empim, mandioca, depende do lugar onde você está vindo. Isso aí é o que pode acontecer no sistema de agroflorestal. Inclusive, o sistema agroflorestal é muito utilizado em área para recuperação ambiental, recuperação de nascentes, recuperação de solos. Tudo bem? Ah, sim, Maxwell. A live é sobre a área de reserva legal, tá? Qualquer dúvida sobre o assunto, estamos aqui. Muito obrigado por ter entrado. Estamos falando de meio ambiente. Tudo bem? Obrigado aí, Maxwell. Muito bem. O plantio de espécies exóticas deverá ser combinado com as espécies nativas de ocorrência regional, tá? Além disso, a área recomposta com exóticas não poderá exceder a 50% da área total a ser recuperada. Quer dizer, exceder, passar de 50% da área total a ser recuperada. Né? Por quê? É bom trabalhar com números para você saber a questão delimitada, tá? Disso aí. O decreto 8.235 de 2014, a gente estava falando de 2012, agora 2014, diz o seguinte: a compensação consiste em destinar uma área fora da propriedade rural para conservação. Ou seja, conservação, você vai o que é conservar? Você deixar lá aquela área sem atividade da agricultura. Tudo bem? Então tem que deixar essa área. 2014 diz isso. Deve ser equivalente à extensão e padrões ecológicos. A área a ser compensada está localizada no mesmo bioma, tá? E dependendo do bioma, você pode chegar até 80% de área de preservação ambiental, como no caso da floresta amazônica, tá? E a maioria dos biomas de 20% da área de reserva legal que você tem que deixar da área, tudo bem? No caso de estar localizada em uma outra unidade da federação, em um outro estado, deverá ser uma área identificada como proprietária para a conservação da União ou pelos estados, tá? Saiu uma lei de 8.235 de 2014, tá? Tem que estar aqui, claro que tem a questão, se tiver numa área de divisa entre estados, aí fica um pouco mais complicado, né? Porque você fica em dúvida qual estado eu vou recorrer. Aí, nesse caso, fica uma questão federal. Então, essa compensação do cadastro ambiental rural, né? Muita gente ganhou dinheiro, né? Quando começou a ser feito isso, principalmente em algumas regiões do Nordeste, nós vamos ter aqui a aquisição de cotas da reserva ambiental, né? Tem que ser enumerado tudo isso. Arrendamento de áreas sob regime de servidão ambiental ou reserva legal. Doação ao poder público de área localizada no interior da unidade, a conservação do domínio público pendente a regulação fundiária. Importante dizer que a área de reserva legal, por mais que você, é na minha propriedade, aquela área, a partir daquele momento que foi nomeada como reserva legal, pertence ao poder público. Tudo bem? Não é mais daquele fazendeiro. Pertence ao poder público. Cadastramento de outra área equivalente e excede a reserva legal imóvel de mesma titularidade ou adquirida em imóvel de terceiro com vegetação nativa estabelecida em regeneração ou recompensação desde que localizada no mesmo bioma. Por que a gente fala de mesmo bioma? Porque existem as zonas de transição, né? Existem as zonas de transição. O bioma não é como um limite de cidades, né? Termina aqui e começa a outra. Zona de transição, você vai ver essas misturas. É muito interessante você analisar
a natureza. Muito bem, estamos encerrando a nossa aula. Obrigado você que tem acompanhado. Agradecer a todos que acompanharam aqui pelo TikTok, você que está assistindo essa aula pelo curso ou também pelo YouTube. É interessante você seguir também a página do TikTok, está lá o meu nome, Professor J. Natos 2022. As redes sociais estão por aí, Professor J. Natos no Instagram, Professor J. Natos, também no YouTube, no blog também nós temos lá, né, Gel com Professor J. Natos. Acompanha aí nas redes sociais, você que gosta de geografia, de meio ambiente, de atualidades, educação, esse tipo de conteúdo que está dentro desse nicho, você pode estar acompanhando. Muito obrigado a todos que estão seguindo aqui, a todos que seguiram, a todos que estão aqui. Agora eu vou ficar aqui interagindo, terminar de interagir com o pessoal do TikTok. Tchau, tchau. Fica com Deus e até a próxima.